E galera, estudando um pouco aqui, olhando os vídeos, editando vídeos também. Tava refletindo sobre alguns acontecimentos aí da semana, algumas notícias. E aí uma delas foi a do Mister Olímpia, né? A gente teve a participação de vários brasileiros, entre eles o Ramon Dino, que pegou aí a quarta colocação na categoria dele, que é a Classic Physique. E aí tava olhando, né? Acompanhei ao vivo, depois vi as repercussões, né? Como vocês devem saber, não foram nada positivas para cima dele, né? Porque tava se esperando que ele até mesmo ganhasse, né? O campeonato. E ele acabou pegando a quarta colocação, né? O que não era nem um pouco esperado. E aí teve uma chuva de hate para cima dele, né? E aí eu tava refletindo sobre essas questões, né? Como as pessoas são injustas e medíocres, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem fazer comentários objetivos e construtivos, né? Elas têm que desmoralizar toda a pessoa, todo o trabalho, todo o sofrimento que o cara teve, né? Então, tudo bem criticar que ele errou, por exemplo, na preparação, na finalização, em algum momento, e ser objetivo. Tudo bem, todo mundo está passível de erros, ele também, e aí não acertou, porque é toda uma preparação, né, pro Mister Olímpia. Não é simplesmente ir lá e competir. Tem todo um planejamento e são várias etapas, e ele está suscetível de não ir bem em alguma delas, né? Então, tudo bem criticar, né? Mas as pessoas vêm com uns comentários tipo, bah, ele não serve para isso, ou tipo, bah, ele deveria se aposentar, ele não gosta do que faz, que ridículo. Só que pensa, o cara saiu aqui do Acre, né? E conquista uma posição de prestígio. O cara tem um shape muito bom, treina sério, e aí pega a quarta colocação. Olha quantas pessoas ele derrotou, digamos assim, quantas ficaram para trás e ele chegou lá. Agora o que só importa é o primeiro lugar. Não, né? É muita besteira. As pessoas tendem a ter essa mentalidade pobre, né? De valorizar apenas a conquista final, né? Só o prêmio, só a primeira colocação, só um pódio, né? E na verdade deveria se valorizar muito mais o esforço, né? Então pensa no esforço que um cara desse tem que ter, a dedicação, sabe? O meio maromba, o bodybuilding, ele, cara, ele é muito exigente. Quem tá nesse meio, sabe, não é brincadeira, se dedica muito, né? Muito mais que lutador, que jogador de futebol, generalizando, tá? Claro que tem exceções, né? Mas é uma dedicação, é um nível de comprometimento e eles têm que abrir mão de tantas coisas, né? Para ter ali alguns minutos ali de glória, digamos assim, mostrar o resultado final, sabe? E às vezes isso é bem ingrato para cima deles, porque é toda uma preparação e é um mínimo detalhe, às vezes, que não se acertou, que acaba colocando em outra posição e não tem o que fazer, sabe? No mesmo dia, não tem outra chance, não tem no outro dia de novo mesmo, sabe? É aquilo ali, deu, tem que voltar depois de um grande tempo e de novo volta para uma jornada que é bem extenuante. Então são ciclos e ciclos, né, de preparação. E assim, desmerecer uma pessoa porque ela não pegou a primeira colocação, como se esperava, né, uma colocação melhor do que ele pegou, é muito é muita deslealdade, sabe? Porque, como eu falei, tem toda essa dedicação, né? E aí o cara sai aqui do Brasil, do Acre, né? E pega esse pódio, não é para qualquer um. Então, sabe o que que eu tava refletindo, né? Então, quem dirá, quem pegou a quinta colocação, a décima colocação, o que que esses caras são? Então, não são nada, porque se o quarto não serve, né? Enfim, então, cara, se ele tivesse pego a décima colocação, vigésima, sabe? É um campeonato nível mundial, né? Então, tá fazendo parte de um grupo seleto aí de, sei lá, top 10, top 5, quarto lugar, como ele pegou. Então, isso é muito incrível, sabe? Então, claro que dá para fazer críticas em cima do trabalho dele, mas acho que tem que ser respeitar as pessoas, respeitar a trajetória, respeitar o esforço, né? E eu acho que a gente tem que
valorizar mais isso e também pegar para nossa vida, né? Não focar apenas no resultado final, mas no processo, né? Em todo o sacrifício, em toda a dedicação que a gente emprega nas coisas, né? Porque a gente pode acabar se frustrando se a gente não obter um resultado final. A gente tem que aproveitar a trajetória, aproveitar o percurso, ver o quanto a gente tá empregando de esforço, se a gente tá realmente dando o nosso máximo, né? Então a gente tem que recompensar por isso, né? E aí também deu a calhar aí que também durante a semana eu acompanho o meio musical, né? Eu sou músico também, né? Então, tem um cara aí, um guitarrista aí, que é um cara que fez história no mundo da guitarra e da música, né? Que é o Steve Morse. E de uns anos pra cá ele adquiriu um problema na mão, né? A síndrome do túnel do carpo, se eu não me engano. E aí ele tá com a mobilidade, com os movimentos bem restritos. E além do mais, isso causa muita dor para ele, né? E ele é um cara assim que é muito reconhecido pela sua técnica e tal, e também pela maneira de se expressar, né? O cara é bom tecnicamente, sabe tocar rápido, sabe tocar limpo e articulado, e também sabe se expressar bem e é bem criativo. Tanto é que ele, digamos, é um guitar hero, né? E fez história em inúmeras bandas, inclusive o Deep Purple, né? Que é uma banda clássica aí do rock. E aí, assim, né? E aí, assim, né? Eu tava vendo um vídeo dele, né? Tocando agora, né? Nessa fase de reabilitação que ele tá tendo, essa transformação. Imagina, o cara deve ter uns 70 anos, ele já fez a história dele, sabe? Não tem nada que provar pra ninguém. E aí ele, mesmo assim, a paixão do cara, o amor pela música é tão grande que ele tá reaprendendo a tocar de outra forma, né? Aprendendo a paletar diferente, né? Aprendendo a executar de uma outra forma as músicas, a técnica. E claro que não fica perfeito, não fica como ele era antes, né? Do jeito que ele tocava, que a gente conhecia o Steve Morse. Ele tinha uma técnica muito peculiar e diferenciada. E aí eu tava vendo esse vídeo, essa música, ele tocando, bah, cara, muito emocionante. É muito bonita a expressão dele, nota-se as limitações, mas principalmente nota-se o esforço que ele está empregando, a vontade que ele tem e a maneira que ele interpreta o som, que é muito bonita. Eu olhei aquele vídeo e achei fantástico, e aí fui ler os comentários, né? Cara, que incrível, as pessoas conseguem desmoralizando o cara, desmerecendo o cara, que ele deveria se aposentar, que se fosse, tipo assim, para sair de casa e mostrar um trabalho assim, que ele se abstivesse de tocar. Cara, que maldade, né? Porque o cara tá ali dando o melhor dele mesmo, como eu falei, reaprendendo a tocar e a base ainda de muita dor, né? E na verdade, o vídeo dele é muito bom. Não é assim, eu tenho pena do cara e vamos dar uma força pra ele. Não, ele tá tocando super bem. O que é mais importante, o músico não é só técnica, só execução técnica, é também o sentimento e a maneira que tu interpreta o som. E isso tá 100%, 110%. Então, dá pra ver as intenções dele, mesmo que às vezes não seja a melhor técnica, tu consegue ver a intenção dele, o que ele quis botar naquela parte da música. Era uma parte mais mais intensa, tu via a intensidade, era uma parte mais calma, mais emotiva, tu via ali ele construindo isso e ele te carrega nessa jornada da música com a interpretação dele. Tu consegue sentir, né? E aí tu olha ali os comentários, claro, tem muita gente apoiando, né, elogiando, só que tu vê também muito comentário maldoso. E aí, unindo essas duas coisas, né, o mundo aí, olha só que coisa, né? O mundo do fisiculturismo que eu acompanho, né, da musculação e da música, o mundo da guitarra, unindo essas duas coisas, pegando pontos em comum, né? Como existe tanta pessoa medíocre e sem sentimento, sem inteligência, sem noção, sem empatia, né? E é justamente essas pessoas que a gente tem que evitar e não dar ouvidos, porque essas pessoas não sabem o que é se dedicar para uma coisa, empregar esforço, não sabem o que é estar na vanguarda
das invenções, dos testes, de inovação, não sabem o que é se arriscar, porque muitas vezes a gente se arrisca, a gente tenta as coisas, a gente falha, então não é só de vitórias, sabe? É também de fracassos, são de aprendizados. E quem é artista, quem tem um grande negócio, quem trabalha duro, tem que estar na vanguarda, tem que estar na frente, tem que estar arriscando, dando a cara a tapa. São essas pessoas que movem o mundo, sabe? E essas pessoas medíocres nunca vão saber o que é isso. E a gente não pode dar bola, a gente não tem que dar ouvidos, porque eles nem entendem esse mundo. Na questão da música, muitas vezes as pessoas só ficam reparando a parte técnica, no mundo da guitarra principalmente. Só que a música não é isso, a técnica está a serviço, é uma ferramenta a favor ali do sentimento e da interpretação, mas muitas pessoas acham que é técnica que prevalece, só que não, é a parte artística, né? Então, quem é artista de verdade, na verdade, se liga muito mais a isso, a interpretação, a sentimento, a expressão musical de verdade, né? Só que essas pessoas não sabem o que é isso, então a gente não pode dar bola. E voltando ao mundo do fisiculturismo, é isso também, sabe? Tem que arriscar, tem que ir para cima, falhar, mas voltar, né? Voltar mais forte, testar, no caso do Ramon, testar uma outra abordagem agora, sabe? Inovar e tá na dianteira. É isso. Não dá. E principalmente, né? Não dá ouvidos para quem não construiu nada na vida, né? Essas pessoas não têm nada a acrescentar. E são reflexões aí, unindo os dois mundos. É isso aí, galera. Valeu!